E acredite, torcedor do esporte, acredite, rubro-negro. Arnaldo Barros, professor Rubens Souza, falou. O mandatário assumiu erros, demonstrou arrependimento em parte e admitiu os atrasos de salários durante a gestão. No celular do ainda presidente do esporte, não deve ter rede social, não. É que Arnaldo Barros tem sido bastante criticado pelos rubro-negros através da internet, inclusive sendo chamado de o pior presidente da história do Leão. Esse sentimento de dizer que foi a pior, é a pior, e eu espero que não tenha outra pior. Mas pode ser que tenha, é bastante o esporte ter uma derrota no futebol, né, que aí tudo vai por água abaixo. Ano passado não era. No meio do ano, né, quando nós estávamos em quinto, não era. Durante quase uma hora, na sala do Conselho Deliberativo do Esporte, Arnaldo fez um balanço da gestão. O presidente ficou marcado por frases ainda durante a campanha para as eleições, no fim de 2016. Uma delas falou que pretendia fazer o Brasil se curvar ao esporte. Se a gente não tiver essa mentalidade, nós vamos sempre ficar na mesmice. Nós precisamos ser ousados, ambiciosos, senão você não cresce. Então, quando eu disse que queria disputar, procurar como adversários Flamengo, Corinthians e os demais, é isso que o esporte precisa, é assim que o esporte vai crescer. Mas os números falam mais alto. Na gestão de Arnaldo, o esporte só conquistou o Pernambucano do ano passado. Em 2018, foi eliminado pelo Central nas semis e saiu da Copa do Brasil na segunda fase, perdendo para o modesto Ferroviário do Ceará, em plena Ilha do Retiro. Se vocês se recordam, até os 37 minutos do segundo tempo, nós estávamos ganhando de 3-0. Quer dizer, foi uma derrota que impactou financeiramente, impactou psicologicamente nos atletas e impactou politicamente. No Campeonato Brasileiro, salários atrasados viraram rotina. Desentendimento entre jogadores e diretores também. O que faltou foi lastro financeiro para a gente bancar determinadas situações. Porque teve atletas que chegou para a gente e disseram, vamos ver quem aguenta mais. Se é o clube me botando para treinar em separado com o salário que eu ganho, quer dizer... Então, o cara estava disposto a causar um prejuízo no clube ao invés de negociar. Lembrando que os dois jogadores afastados ainda durante a Série A foram Michel Bastos e Felipe Bastos. Depois do rebaixamento à Série B, já 4 atletas entraram na Justiça do Trabalho pedindo liberação do esporte. Inclusive o principal jogador do time na reta final, Jair. Mas a situação do volante foi resolvida em parte com a ajuda do presidente eleito Milton Bivar. O presidente me procurou, tá certo, para resolver a situação específica de Jair. Né? E foi resolvida a situação específica de Jair com aportes do presidente Milton. Eu tenho que dizer isso. Milton Bivar assume a presidência no dia 2 de janeiro. O problema de atraso de salários não atinge somente o futebol. Funcionários do clube também convivem com a falta de pagamento. Tem atletas que a gente deve 1 mês e tem atletas que a gente deve 3 meses. Existe isso, não há uma uniformidade quanto a isso. No que diz respeito a funcionários, existem funcionários que nós estamos em dia e existem funcionários que no máximo estamos devendo 2 meses. Arnaldo não se arrepende de ter saído da Copa do Nordeste. Para ele, a conta não fechava. O único arrependimento demonstrado pelo presidente durante a entrevista foi o de ter falado que o esporte não cabe em Pernambuco. Hoje em dia eu me arrependo de ter dito isso, mas o contexto é o seguinte: você tem o esporte tinha o esporte na Série A com um orçamento de 100 milhões. Não quer dizer que o esporte tivesse 100 milhões em caixa, mas era um clube que visualizava a possibilidade de faturar 100 milhões. E você via os nossos parceiros, né, os nossos co-irmãos Náutico e Santa Cruz, com orçamentos que chegam a 25%, a 20% disso. Isso não tira a grandeza histórica de Náutico e de Santa Cruz. Não é nesse sentido, de jeito nenhum. E aí, professor, eu trouxe essa entrevista, ou eu resumi essa reportagem, deu mais de 4 minutos. Uma reportagem considerada longa, mas eu achei necessário cada trecho desse que entrou ao ar, que foi veiculado. Por quê? Porque aborda essa reportagem questões diferentes. E pontuais, né? E pontuais. Exato. Primeiro, vamos para as frases dele. Ele se desculpou por uma. Ele disse que se arrepende em parte pela segunda, de que o esporte não cabia em Pernambuco.
Acho que ele mesmo assimilou a pressão daí. A outra de que o Brasil, que ele queria fazer o Brasil se curvar ao esporte, ele não se arrepende disso não e diz que o esporte tem que pensar alto mesmo e grande. Eu acho o seguinte, Matheus, em qualquer profissão, em qualquer situação, você tem que separar a profissão e a paixão. Você não pode colocar a paixão dentro da profissão, porque já imaginou a gente aqui colocar no ar e no microfone, na televisão, o time que a gente torce? A transmissão, o relato iria sair confuso. Eu sou Pernambuco, viu? Não, iria sair confuso. Eu sou porque é o seguinte, veja, aí não apareceu, eu assisti a entrevista por completo e acho que foi bem, você até selecionou, muito bem detalhada as partes importantes. Isso é muito gentil, mas foi pesado, né? Foi pesado. E eu acho que ele se preparou vários dias atrás para poder dar essa entrevista. Faltou uma coisa que me marcou muito, foi uma vez que ele foi fazer a pré-eleção, e eu vi isso na rede social, fazer a pré-eleção para os jogadores antes do jogo. Ele disse que tem que ganhar. Quer dizer, Arnaldo Barros, um profissional, um advogado que a gente sabe de renome, um advogado que tem conceito, um advogado que tem um escritório, né, que a gente pelo menos se conhece aí, mas chegar para os jogadores e dizer tem que ganhar hoje. Quer dizer, ele impôs uma condição que não depende dos jogadores ganhar, depende de quem entrar em campo e ganhar. Então, são coisas que eu acho que não pode ser misturada. A questão profissional com a questão da paixão. Ele disse também que errou nessa questão também. Ele assumiu que muitas vezes não conseguiu separar a paixão do torcedor com a função de dirigente. Eu acho que esse é o ponto básico, sabe, Matheus? Assim, porque no momento que ele mistura tudo, acontece tudo que aconteceu aí. Faltou lastro, como ele disse? Financeiro? Olha, lastro financeiro, eu acho que não. Que, inclusive, quando o Dubê entregou com um valor, até valores expressivos, né, para o trabalho. Faltou o seguinte, dar prosseguimento. Eu acho que dar prosseguimento a um trabalho que estava sendo feito e colocar ali a ação do novo gestor. Porque ele não colocou a ação, ele colocou a paixão do novo gestor. E para mim também ele adiantou muito, como ele mesmo disse. Tinha coisa para receber da gestão dele que não foi recebida. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno, que minha mãe me falou, é não contar com o dinheiro até que ele chegue na conta. Exatamente. Não contar com o ovo antes que ele chegue ao puleiro da galinha, não é verdade? É verdade. Pois é, e para mim, Arnaldo Barros administrou muito mal o esporte. Não, ele não teve, olha, não teve nada. Só teve uma coisa que eu acho que ficou dessa administração de Arnaldo Barros como positivo, foi a questão da separação da torcida, aquelas torcidas organizadas que ele disse que não aceitaria e tudo mais, aquela coisa. Mas o resto, a de Arnaldo, infelizmente, não fez uma boa gestão. Ele não trouxe uma marca, não dissesse assim, Arnaldo Barros deixou isso aqui. Infelizmente, não adiantou nada para o esporte.